Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e na aula de hoje vamos conversar um pouco sobre os tipos de atos de improbidade administrativa previstos pela LIA, a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei 8.429 elenca 3 tipos de atos de improbidade administrativa, realizando uma gradação dos artigos 9º ao 11 quanto à sua gravidade. A norma começa com as condutas mais gravosas, aquelas que importam enriquecimento ilícito. Na sequência, fixa no artigo 10 os atos que causam dano ao erário e no artigo 11 aqueles que violam princípios da administração pública. Mas para fundamentar a nossa análise, devemos considerar o elemento subjetivo. A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir da Lei 14.230, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo. Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, dirigida a realizar ou aceitar realizar a conduta prevista no tipo administrativo sancionador. Não basta a voluntariedade do agente, é necessário que ele deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado. Esclarecido isso, vamos examinar os tipos dos atos em si. Os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito são previstos exemplificativamente no artigo 9º da LIA e tem como requisito os seguintes elementos: recebimento de vantagem patrimonial pelo agente público, direta ou indiretamente, sendo esta indevida e dissociada dos subsídios ou vencimentos, o nexo de causalidade e a presença do elemento subjetivo, que no caso é somente o dolo genérico, sem que se exija eventual finalidade específica. O enriquecimento ilícito também pode decorrer de conduta omissiva e a natureza da prestação indevida pode ser direta ou indireta. Agora atenção, na esfera da LIA, a tentativa não é punível e não incide o princípio da insignificância nos atos de improbidade administrativa. São exemplos o recebimento de vantagem econômica para facilitar negócio superfaturado e a utilização de bens ou servidores públicos em atividades particulares. O artigo 10 da LIA prevê em rol exemplificativo os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, tratando-se da segunda modalidade mais grave. Abrange qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º da LIA. A nova redação da lei exclui a possibilidade de haver conduta culposa e inclui a imprescindibilidade de a lesão ao erário ser efetiva e comprovada. São exemplos a facilitação ou concorrência para a incorporação de bens públicos ao patrimônio particular e a doação ilegal de bens públicos. Por fim, o artigo 11 da LIA prevê os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Pela nova redação da lei, temos que o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública é a ação ou a omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. O rol aqui é taxativo. Critica-se tal mudança, pois situações graves anteriores, que eram punidas conforme o caput do artigo 11, agora não mais configuram improbidade administrativa. É possível mencionar como exemplo dessa exclusão o assédio moral. Agora atenção, somente haverá improbidade administrativa na aplicação do artigo 11 quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou então outra entidade. Outro ponto importante é que os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem punidos e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. São exemplos de tais atos a violação de sigilo funcional que propicie beneficiamento por informação privilegiada ou coloque em risco a segurança da sociedade e do Estado, e a negativa de tornar público qualquer ato oficial. Com esses destaques, concluímos aqui a nossa aula de hoje. Em sua área do aluno, lembre-se,
está disponibilizado um material didático mais detalhado acerca do tema aqui apresentado. Tenha sempre em mente que todo progresso acontece fora da sua zona de conforto. O esforço é sempre válido e motivar-se nos estudos é a chave para alcançar os nossos objetivos. Então, foco nos estudos e até a nossa próxima aula.